de Deus aqui neste lugar, aleluia. Pai, nós te agradecemos pela liberdade que o Senhor Deus nos concede, a de podermos estar nesta casa de oração, Pai, e neste tempo, Senhor, apropriado, Senhor, nos debruçarmos diante do texto sagrado, para sermos ministrados e abençoados através das sagradas escrituras. Usa a vida do teu filho, assim como o Senhor já o tem feito, Pai, aqui e onde o Senhor o tem enviado, Pai. Os nossos corações estão dilatados para ouvir-te, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E todo o povo de Deus comigo diga: amém, amém. Vamos aplaudir Jesus, receber o servo de Deus. Paz do Senhor, igreja, amém? Quem está feliz na presença de Deus essa noite, amém? Está feliz aí? Talvez você tenha tido um dia corrido, talvez você tenha tido um dia bem atribulado, mas para a glória de Deus você chegou, você está aqui para ouvir a palavra do Senhor, amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 19. O Evangelho de Lucas, capítulo 19. Se o Marquinhos estiver por aí, puder subir aqui para me ajudar. Foi o pastor que disse que a gente não pode ficar sozinho, né? Culpa dele. Lucas 19, a partir do versículo 5, amém? Que vai dizer assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Versículo 8: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Versículo 9: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, porque também é este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Você que se levantou, você pode se assentar em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor. Quero dar as boas-vindas também para quem está em casa assistindo pela internet. Você possa ser abençoado e tocado aí onde você está. Amados, a gente acabou de ler um relato onde tem um acontecimento poderoso, onde Jesus está chegando numa cidade chamada Jericó. E quando Jesus chega a essa cidade, você imagina comigo a cena. Jesus, onde ele chegava, a multidão estava junto, a multidão vinha atrás, a multidão vinha junto com ele. E você imagina comigo, você consegue imaginar comigo que pessoas estavam chamando ele: mestre, eu tenho aqui um irmão que está enfermo, para o Senhor curar. E o outro queria chegar perto, e o outro não deixava, e todo mundo se aglomerando em volta dele. Você imagina aquela confusão de pessoas. E Jesus ia entrando em Jericó, vai dizer a Bíblia. Mas em determinado momento ele chega debaixo de uma árvore e olha para cima. Ali estava um homem chamado Zaqueu.
E ele subiu na árvore por quê? Porque ele era pequenininho, ele era baixinho, ele queria ver Jesus, mas ele não conseguia. Então ele correu até a frente, subiu na árvore para ver Jesus. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Nós vamos passar a noite lá na tua casa hoje. Nós vamos jantar na tua casa, nós vamos ceiar na tua casa. A Bíblia não vai dizer que eles eram amigos de muito tempo. A Bíblia não diz que Jesus já o conhecia. Porque na verdade Jesus te conhece. Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe das suas angústias. E nós não precisamos ser apresentados para Ele. Zaqueu não precisou ser apresentado para Ele. Mas no meio dessa confusão toda, o povo começa a reclamar, o povo começa a murmurar. Como é que um homem tão santo assim vai entrar na casa de Zaqueu? Zaqueu não era um homem muito querido onde ele morava. Zaqueu não era uma pessoa muito bem vista onde ele habitava. Ele era chefe dos publicanos, que cobravam impostos, e talvez impostos abusivos. Ele era tido como um homem traidor da nação de Israel. Mas por algum momento da vida dele, ele decide fazer algo que desagrada o povo, que desagrada a Deus. Então Jesus resolve entrar na casa desse homem pecador. A Bíblia não vai dizer que Jesus entrou na casa daquele homem que o servia. Jesus não entrou na casa daquele discípulo amado. Jesus entrou na casa de um homem que era odiado pelo povo de Israel. Às vezes Deus vai entrar na casa do improvável. Deus vai tocar aquele que é improvável. Então quando eles estão todos ali na casa de Zaqueu, Zaqueu pede a palavra: Senhor, olha, se eu defraudei alguém, eu quero devolver quadruplicado, e metade dos meus bens eu vou doar aos pobres. Zaqueu não estava fazendo isso porque ele era bonzinho. Zaqueu estava fazendo isso porque era a lei. Se você for a lei, o livro das leis, Levítico, dizia que se você defraudasse alguém, você deveria devolver 4 vezes mais. Ele estava cumprindo a lei. Ele estava voltando para a lei. Ele estava voltando para o caminho. Ele estava voltando para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. E naquele momento em que ele fala isso, Jesus disse: agora a salvação entrou nessa casa. A partir do momento em que Zaqueu toma uma decisão, percebe? Que ele toma uma decisão. Porque servir a Deus é uma decisão. O Evangelho é uma decisão. Eu decido servir a esse Deus. O Evangelho é uma decisão. E hoje eu tenho certeza que alguém entrou aqui precisando tomar uma decisão na tua vida. Eu tenho certeza que alguém entrou aqui perguntando para Deus: Deus, o que eu devo decidir na minha vida? E Deus está falando para você: você deve decidir pelo Evangelho de Cristo. E quando Zaqueu fala: eu decido fazer isso, Jesus disse: agora a salvação entrou nessa casa. A partir da decisão dele. É a partir da sua decisão que Deus vai fazer algo na tua vida. É a partir da sua decisão que as bênçãos chegarão até a tua casa. É a partir da tua decisão que Deus vai fazer algo grande na tua vida. Algo onde você decide. Você decide coisas desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você decide que roupa você vai colocar. Você decide que caminho você vai fazer até o seu trabalho. Você decide o que você vai fazer durante o dia. A gente toma decisões toda hora, a todo momento. E Deus está pedindo para você hoje prestar atenção no que Ele está mandando você decidir.
quando eu decido servir a esse Deus, eu me torno um servo dele. E quando eu me torno um servo desse Deus, eu obedeço a esse Deus. É decisão de obedecer. Zaqueu estava voltando a obedecer a lei. Percebe que ele fala: devolvo quadruplicado. Ele estava cumprindo a lei. Ele estava deixando algumas práticas, estava voltando para a lei. Talvez você tenha que deixar algumas práticas hoje, voltar para a lei de Deus, para aquilo que você foi comissionado a fazer, para aquilo que você foi chamado a fazer, para aquilo que você um dia levantou a mão e falou: Senhor, eu decido te servir, eu te aceito. E em algum momento da tua vida você relaxou e está levando. Quando eu tomo as decisões, quando eu tomo essa decisão, não sou eu mais que decido a minha vida, não sou eu mais que faço as coisas, não sou eu mais que tomo as minhas próprias decisões, é Ele que toma a decisão por mim. Porque quando eu tomava as minhas decisões, eu só fiz bobagem na minha vida. Quando eu tomava as minhas próprias decisões, minha vida virou um fracasso. Quando eu cheguei na igreja e ninguém acreditava em mim, ninguém acreditava que eu pudesse ser algo, que eu pudesse fazer alguma coisa. Eu era um ser desacreditado. E as pessoas olhavam para mim e diziam assim: olha, eu quero ver até quando ele vai servir a Deus, até quando ele vai ficar na igreja. Mas eu decidi. Eu tenho que tomar uma decisão. Sabe quando você está dirigindo um carro e você é um péssimo motorista? Eu sei que aqui todo mundo dirige muito bem, mas imagine que aquele camarada que você viu atravessando a rua ali agora há pouco, muito ruim no volante, aí ele toma uma decisão de dar o volante, dar a chave do carro dele para alguém que tem mais habilidade no volante do que ele. Esse sou eu. E esse é você. Nós estávamos na condução da nossa vida, e a gente é um péssimo motorista quando a gente decide a nossa vida. A gente é um péssimo motorista quando a gente conduz a nossa vida. A gente não sabe conduzir, a gente não sabe dirigir, a gente não sabe para que caminho vai. Mas quando eu pego a chave da minha vida, o volante da minha vida, entrego para Ele, e Ele decide para mim, e Ele dirige por mim. E agora estão todos ali, recostados à mesa. Eles estão ali. E a Bíblia não vai dizer que Jesus chamou a atenção dele. A Bíblia não vai dizer que Jesus disse: Zaqueu, você precisa mudar de vida. A Bíblia não vai dizer nada disso. Ele toma a decisão a partir do momento que ele tem um encontro verdadeiro com Cristo. Se você tem realmente ou teve um encontro verdadeiro com Cristo, é dia e é hora e é exatamente o momento de tomar uma decisão séria na tua vida. Eles estão todos ali recostados à mesa. Aí Zaqueu começa a falar. Aí Zaqueu começa a dizer tudo aquilo que ele deveria ter falado, aquilo que nós lemos no texto agora. Senhor, olha, eu quero devolver aos pobres quadruplicado, eu quero dividir meus bens com os pobres. Ele estava dizendo: Senhor, eu me converto. Ele estava dizendo: Senhor, eu quero ser o seu servo. E é justamente isso que eu devo fazer hoje. Eu quero ser o seu servo. Servir a esse Deus não é pesado. Servir a esse Deus, a carga dele é leve. Ele está dizendo: olha, eu estou num processo de conversão. É isso que ele está querendo dizer. Você lembra quando você tirou a sua CNH e você tinha aquele livrinho que você tinha que decorar aquelas placas? Eu sei que você não gosta nem de lembrar, mas eu quero que você se lembre agora daquele livrinho, daquela apostila. Aí tinha uma plaquinha lá e você tinha que escrever assim embaixo: conversão à direita, conversão à esquerda.
Lembra disso? Conversão quer dizer, eu estava nessa rua, agora eu estou naquela rua. Eu estava nesse caminho, agora eu estou naquele caminho. Eu não quero mais andar com essas pessoas, vou andar com outras pessoas. Eu estava nessa vida errada e agora eu estou mudando o caminho, eu não quero mais. Eu estou mudando de vida, estou mudando o caminho. Isso é um processo de conversão. Deixar algumas práticas de lado. Deixar de fazer algo. Começar a servir a esse Deus. Ele tomou a decisão de mudar de vida. Eu não posso ficar culpando as pessoas pela situação que eu estou. Existe uma coisa chamada autorresponsabilidade. Às vezes eu estou passando uma prova porque eu me coloquei nessa prova. Eu estou passando um problema porque eu me coloquei dentro desse problema. Vamos parar de reclamar de outras coisas, vamos começar a viver a nossa vida. Existe um processo de conversão te esperando. Existe um processo de Deus para a tua vida. Outro dia eu ouvi uma frase que dizia assim: olha, o casulo não é o fim, é só um processo para aquela lagarta virar uma borboleta. O casulo é só o processo. E quem não suportar o processo não vai viver o propósito. Se está no processo, aguenta. Se está no processo, fica firme. Se está no processo, calma. Deus tem algo grandioso para a tua vida. Porque todos os dias eu preciso mudar. Todos os dias eu preciso me converter. Todos os dias eu preciso dessa conversão. Todos os dias. Todos os dias eu preciso mudar algo em mim. A minha salvação, eu falei que outro dia, eu vou repetir. A minha salvação não vem dos meus dons, dos meus talentos, das minhas habilidades. Não vem. O fato do camarada tocar muito bem, o fato do camarada pregar muito bem, ensinar muito bem, não leva para o céu, não leva para lugar nenhum. É só um complemento do que Deus tem para a tua vida. O que me leva para o céu, o que me salva é a minha intimidade com Deus. No século XIX existia um homem na Inglaterra chamado George Miller. E ele leu a Bíblia 200 vezes. George Miller leu a Bíblia 200 vezes. Um repórter perguntou para ele: por que o senhor leu a Bíblia tantas vezes? Ele falou: eu preciso aprender mais alguma coisa. Tem que parar de achar que eu sou autossuficiente porque eu estou na igreja há tanto tempo e tenho uma credencial de algum título, de alguma coisa. Todos os dias eu preciso ser ministrado. Todos os cultos eu preciso ser ministrado, ouvir a palavra de Deus na minha vida. Teve uma frase que eu li outro dia, que dizia assim que Lázaro, ele não era profeta. Lázaro, ele não era apóstolo. Lázaro era amigo. E a grande bênção veio para Lázaro, porque ele era amigo de Cristo. Zaqueu, então, ele se entregou sem reservas ao Senhor. Como é que está o seu grau, o meu grau de entrega a Deus? Será que ainda tem algumas práticas que eu fazia e continuo fazendo escondido? Agora eu pergunto para você: escondido de quem? Responde para você mesmo. Escondido de quem? Ah, mas na igreja eu não faço. Mas Deus não está só aqui. Deus está na tua casa, no teu quarto, no teu trabalho. Está vendo você no volante. Está vendo você fazer tudo. Deus está te chamando hoje para uma entrega sem reservas. É sem reservas. Você imagina que Zaqueu, ele fazia aquelas cobranças abusivas e era rico por causa disso. Imagina comigo, qual era o rol de amigos dele?
que faziam as mesmas coisas. Imagino eu. A Bíblia não vai dizer, mas a gente consegue imaginar. E você acha que ninguém chegou para ele e falou: Zaqueu, para com isso. Para de seguir esse Jesus, já vou matar ele, vou matar você também. O pessoal está conspirando contra ele aí. Vamos voltar a fazer aquelas cobranças lá, vamos. Volta e meia o inimigo chega e começa a conversa. Volta e meia o inimigo chega e quer te arrastar para esse canto, para esse lado. Lembra de Gênesis capítulo 3, quando a serpente chega para Eva? A serpente chega para Eva e faz uma pergunta que era exatamente assim. Você imagina a quantidade de fruto que tinha naquele lugar? Milhares e milhares e bilhares, sei lá quantos. É verdade, a pergunta da serpente: é verdade que você não pode comer nada do que está nesse jardim? Uma pergunta estranha para quem estava rodeado de frutos, rodeado de árvores. A serpente não queria a resposta da Eva. A serpente não queria uma resposta elaborada, uma resposta certa, uma resposta errada. A serpente queria a atenção da Eva. Às vezes o inimigo chega com uma pergunta nada a ver para você, mas ele não quer a tua resposta, ele quer a tua atenção. O que a gente mais tem visto hoje são crentes que têm tirado a atenção do alvo, tirado a atenção do que é realmente importante e relevante para a nossa vida. 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, Pedro está falando daquelas pessoas que retrocederam. E aí ele vai dizer o seguinte, que ele faz uma comparação que aquela porca voltou para o lamaçal, e faz a comparação do cachorro que vomitou e depois comeu o próprio vômito. É assim, nojento, porém essa é a comparação que Pedro faz de que as pessoas que retrocedem. E a pergunta que o Senhor faz para você hoje é: está voltando para o seu próprio vômito? Será que é isso que realmente Deus quer para a tua vida? Qual é a posição que você tem que tomar hoje? Qual é a decisão que Deus te trouxe aqui hoje para você tomar? Ah, mas eu tenho dons, tenho talentos e tudo mais. Eu acabei de dizer, vou dizer de novo: não vai te levar para lugar nenhum. Dons, talentos e habilidades não serve para nada se você não estiver no alvo, se você não estiver no caminho, se você não estiver fazendo a vontade dele. O nosso título, aquilo que a gente tem, é só um complemento. E aí quando o Zaqueu termina a sua fala, Jesus disse: agora a salvação entrou nessa casa, porque o Filho do Homem, ou melhor, ele diz assim: porque hoje veio a salvação essa casa, porque também este é filho de Abraão, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor veio para salvar aquilo que se havia perdido, aquilo que se perdeu. Se em algum momento da tua vida você se perdeu, se em algum momento da tua vida você tirou os olhos do alvo, hoje o Senhor pede para você, Deus está te exortando nessa noite: olhe para o alvo, olhe de novo para o alvo, para aquele caminho que você saiu onde você nunca deveria ter saído, para aquele caminho que você trilhava e você não deveria ter parado de trilhar. Mateus capítulo 24, versículo 13 vai dizer assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvação está para aqueles que perseveram até o fim. Existem bênçãos te aguardando. Sabe quando todo o ano tem uma corrida chamada São Silvestre, e as pessoas às vezes vão e correm
Sabe quem é que ganha a medalha? Todos que chegam até o fim. Isso foi uma medalha de consolação, mas ganhou a medalha, porque você chegou até o fim. Aquele que parou no meio do caminho, aquele que desistiu, aquele que achou que aquilo não era importante, não vai ganhar nada. Hoje Deus está te chamando para aquilo que é importante, para aquilo que é essencial, para aquilo que é especial, para aquilo que você deve levar como um prêmio para a tua casa, que é o prêmio da salvação. Deus não vai te levar, Deus não vai levar aquele que está com dúvida. Deus não vai levar aquele que está mais ou menos, aquele que está em cima do muro, aquele que não se decidiu. Deus só está dizendo para você: olha, Zaqueu tomou uma decisão. E qual a decisão que você precisa tomar hoje? Não existe meio termo, não existe mais ou menos, não existe uma posição confortável no Evangelho, não existe. Deus quer te abençoar, e Deus quer abençoar os seus caminhos, Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer abençoar a tua família. Agora você imagina que Zaqueu, a Bíblia não vai dizer, mas talvez ele, a família, os filhos dos filhos, foram todos abençoados a partir de uma decisão que ele toma aqui nesse versículo. Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para as suas gerações. Começa a tomar posse hoje, começa a leva para a tua casa hoje essa bênção, leva para a tua casa hoje aquilo que o Senhor prometeu para você. Pare de achar que não é contigo, pare de achar que o seu chamado é pequeno, pare de achar que aquilo que sai desse altar não tem nada a ver com você, porque tem tudo a ver com você. Leve para a tua casa essa bênção hoje, a partir de uma tomada de decisão que você está tomando hoje, está tomando agora. Assim como Zaqueu, ele foi abençoado, e a bênção virá sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Você pode ficar de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus. Pode aplaudir o nome dele agora, para a glória do teu santo nome. Se é para ele, dá para ficar melhor, dá para glorificar o nome dele nessa noite. Pastor, se a palavra tocou alguém, se a palavra falou com alguém, se quiser vir aqui à frente para os pastores orar pela tua vida, você pode vir, pode sair do teu lugar, enquanto o Fábio entoa um louvor aqui. Senhor meu Deus e Pai, obrigado, Deus, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos na sua casa, obrigado porque hoje tomaremos a melhor decisão das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos chama, e o Senhor é bondoso, e o Senhor nos abençoa. Pai, no nome de Jesus nós pedimos a bênção hoje para os nossos membros, para a tua igreja no Brasil, para a tua igreja no mundo, que possamos ser abençoados. Abençoa a nossa geração, nossos filhos, nossos netos, para a glória do teu santo nome. Pai, em nome de Jesus nós pedimos agora que tudo aquilo que não provém do Senhor, aquilo que o inimigo tem armado contra o teu servo, contra a tua serva, nós quebramos agora, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos o mal, em nome de Jesus, que possamos ser abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Querido, glória a Jesus. Meu Deus, você foi abençoado, querido? Eu também fui muito abençoado por Deus, fui muito agraciado. Que Deus continue usando a vida do pastor Sidney, e que, lembrando dessa mensagem, lembre sempre de orar pela vida do pastor, pela vida da sua querida esposa. Esse pastor tem uma responsabilidade muito grande, não só em Bauru, mas em todo o estado de São Paulo. Ele trabalha junto à diretoria da Jubrac estadual. Amém, amados? Em nome de Jesus.